cruzamento hoje com o Santos. É isso que tentámos fazer desde que chegámos. Quando chegámos tínhamos 8 pontos de atraso para o Palmeiras. Neste momento já temos mais 3 pontos que o Palmeiras. E, portanto, parabéns aos jogadores do Flamengo. Mais uma vez, parabéns aos adeptos do Flamengo, à torcida do Flamengo. Eu já disse isto algumas vezes, cada vez eu conheço melhor este clube e estes adeptos. Aqui no Maracanã, a gente, antes de começar a jogar, já está a ganhar 1-0. Eles empurram-nos para a vitória. Espero bem que nem sempre as coisas vão nos correr bem, e quando não nos correrem bem, eles também sejam iguais. E, portanto, a vitória é para eles, né? Porque é satisfação, o Flamengo é a satisfação de milhares e milhares de brasileiros. E, portanto, eu também estou satisfeito, sou um dos milhares, estou satisfeito com esta grande exibição do Flamengo. Jorge, aqui, boa noite. O Flamengo, enfim, chegou hoje a 91 gols na temporada, e só aquele trio da frente, Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique, tem 58 gols. Você se recorda na sua carreira de ter um trio tão poderoso, de criar tantas chances, marcar tantos gols? Você já comandou. E, por favor, o Renato Gaúcho, depois do último jogo contra o Grêmio, disse que se ele tivesse 160 milhões de reais para contratações, ele formaria uma seleção. O que você teria a dizer sobre isso? Bom, 2 perguntas. A primeira, é verdade que estes jogadores têm umas características que nós tentámos os libertar, tentámos soltar o talento, dentro do talento que a equipa tem, e eles estão a justificar. Fez uma pergunta se eu alguma vez tive. Já tive, claro que tive. Já tive 2 jogadores. Agora é uma verdade. Tive 2 jogadores que fizeram 50 e muito gol, mas foi quando acabou. Isto ainda faltam muitos jogos, portanto estes estão à frente. Vão estar à frente. E, portanto, isso deve-se, como eu disse, à qualidade e ao talento daqueles jogadores que nós estamos a lançar ultimamente nos jogos, do Arrascaeta, do Everton Ribeiro, do Gabi e do Bruno Henrique. Não é fácil segurar estes jogadores e cada vez vai ser mais difícil. Quanto à segunda pergunta, bom, eu não quero entrar por aí. Eu tive uma opinião. Eu respeito muito o treinador, o Gaúcho. Eu cheguei ao Brasil há 3 meses. Ele tem muitos anos do Brasil. Já conquistou muita coisa. Eu não conquistei nada. Não quero entrar em polémicas. Eu vim para o Brasil para fazer o meu trabalho e dar satisfação, neste caso, aos adeptos onde eu estou a trabalhar, e tentar estar concentrado com os objetivos daquilo que o Flamengo neste momento pode alcançar, que é a conquista do título nacional e chegar à final e vencer, mas uma coisa de cada vez, chegar à final da Libertadores. E já que se falou em milhões, nós neste momento perdi 3 jogadores que estão-me a tirar algumas opções, foi o caso do Léo, do Diego e do Coelhar. Neste momento precisávamos que tivéssemos aqui algum ajustamento, mas é difícil, já acabou a janela. Mas, de qualquer forma, a equipa cada vez está a ficar mais forte. Estes 11, 12, 13 jogadores, que normalmente até 14, que a gente tem feito o rodízio, não deixam a equipa cair de produção. A equipa continua sempre com uma ideia forte e com uma qualidade de jogo forte. E, portanto, vamos tentar, mas é um campeonato muito longo. É um campeonato muito competitivo, com muita qualidade. Na Europa não têm a noção do que é o campeonato brasileiro. No dia que eles tiverem a noção, vão começar a ver mais jogos do campeonato brasileiro. Não é só em Portugal. Portugal passa sempre o campeonato brasileiro todos os fins de semana. Eles vão começar a perceber o que é o campeonato brasileiro, que é um espetáculo. E portanto, temos muita coisa ainda muitas dificuldades, porque ganhar jogos é importante para te manter no objetivo, mas não conquistamos nada. Sr. Jorge, boa noite.
Hoje a gente viu aqui no Maracanã uma coisa que há muitos anos a gente não via, que era a torcida gritando o nome de um técnico para elogiá-lo. Queria saber o quão apaixonado por essa torcida também o senhor está, e se o senhor já sabe até cantar os cantos que a torcida costuma cantar para poder empurrar o time. Não, ainda não consigo, porque eu ali onde estou não me recebo muito, não é? do significado das palavras. Sinto o barulho, a emoção, mas não sinto o significado das palavras. Hoje, no fim, senti, mister, não sei o quê, olé, mister. Os atletas, durante a semana, é feito um trabalho situação normal, bem feita pelos atletas. Os resultados não estão acontecendo. Nós vamos ter que revisar algumas coisas, mas também precisamos que os atletas entendam que nós daqui para frente temos que mudar algumas peças, alguns jogadores, alguma situação tática para que a gente consiga atingir o objetivo, que é brigar pelo título. O Palmeiras só tem pela frente agora o Campeonato Brasileiro, que nesse momento é liderado pelo Flamengo, que ainda vai dividir atenções entre o Brasileiro e a Libertadores. Isso pode ser uma vantagem para o Palmeiras nessa recuperação, nessa reta final de temporada? Pode, claro, pode. Pode, desde que a gente se organize de novo, desde que a gente mentalmente deixe essa situação passar e trabalhe com afinco para superar os nossos erros, e a gente vai, então, crescendo novamente. Oi, Felipe. Oi. Prazer em revê-lo. Minha pergunta é sobre exatamente esse aspecto anímico que você já falou, e eu também percebi isso. Teu time, digamos, arriou os 4 pneus muito cedo durante o jogo. E você tem não só um time, mas também tem um elenco de muita qualidade. Jogadores de Copa do Mundo, jogadores com casca, com lastro. Você não acha que eles ficaram com esse aspecto anêmico muito cedo durante o jogo hoje, que era um jogo contra o Flamengo, que era o líder, vocês brigando também pela liderança? O Palmeiras não arriou os 4 pneus muito cedo hoje durante o jogo? Eu não posso te afirmar isso. Quando nós iniciamos o jogo, eu não sei a que minuto foi o gol do Flamengo, mas então, até o início do jogo, nem nós, nem o Flamengo, tá tudo bem organizado, bem definido, nós com bom trabalho de bola, o Flamengo também, mas depois daquilo, são lances como esse, o primeiro gol, lances que a gente tem dado a oportunidade às equipes que aproveitam. Nós não estamos aproveitando as oportunidades que as equipes nos dão muitas vezes de fazer o nosso gol. E damos a chance, o Flamengo, com grande qualidade, fez o seu gol. Volta toda aquela história de novo da derrota logo depois do jogo com o Internacional lá. Volta e aquilo passa. E não se pode tirar de um dia para o outro isso da cabeça do jogador. A gente faz o possível, tenta, usa a parte psicológica que aprendemos, mas às vezes tu não consegue atingir a parte psicológica do atleta da maneira como tu tentas, como tu queres. Então, sempre o jogo depois da derrota de uma desclassificação, nós fomos mal hoje e mal no jogo com o Ceará. É assim. Então a gente vai ter que ver onde é que está esse ponto que a gente pode atingir de equilíbrio e tentar. Aqui, Filipão, sua direita. Sim. O Palmeiras hoje finalizou só 2 vezes, sendo que nenhuma das 2 na direção do gol, né? Isso, claro, sem contar as 2 que tiveram impedimento, né? Os 2 gols em impedimento. Como explicar um time com tamanha qualidade técnica criar tão pouco ao longo do jogo? Pela qualidade do Flamengo, que não deixou a gente criar. Filipão, boa noite, é um prazer falar com você. Parabenizar hoje o Dia de Educação Física, o professor de Educação Física, você, para a CDL, toda a comissão técnica, o pessoal do Palmeiras, mas hoje nem dá nem para acender vela, nem comemorar com bolo. Né? Vocês hoje perderam. Detalhe que vocês não ganham desde o dia 13 de junho. Né? Foi a vitória contra o Avaí. Você agora vai enfrentar o Goiás
fora e o Cruzeiro em casa. O que fazer para essa equipe tentar vencer, já que vocês têm 22 jogos, vocês têm um jogo a menos, com o Fluminense que se tem a cumprir ainda. Eu né? acho que nós enfrentamos o Goiás e depois o Fluminense. Fluminense depois o Cruzeiro. Isso, então, isso. E vocês têm jogo a menos aí na tabela. O que fazer para melhorar essa equipe, já que vocês foram eliminados de 3 competições nos quais vocês jogaram até melhor. Contra o São Paulo nas penalidades, contra o Inter nas penalidades com a vantagem do empate, contra o Grêmio, vocês venceram o Grêmio e perderam no Pacaembu com todos os problemas. O que fazer para reverter isso e continuar vencendo? O que é que nós temos que fazer como técnicos, os jogadores têm que fazer? Trabalhar, buscar alguma situação psicológica de mentalizar que tem qualidade, tem bom jogador, a equipe tem bons jogadores, trabalhar, recuperar a confiança, fazer com que essa bola seja um pouco mais trabalhada entre eles, com que o erro que se cometa não seja tão visível e deixar o adversário a ponto de fazer o gol. Pode-se cometer algum erro, mas é uma série de detalhes que a gente vai fazer durante a semana. Sr. Scolari, muito boa tarde. Pedro Sá Guerra, RTP. Sim, sim, pela pronúncia eu já reconheço. Sr. Scolari, o senhor conhece bem o futebol português, conhece bem os técnicos que passaram pelo futebol português. Hoje jogou contra talvez um dos melhores, se não o melhor técnico português da atualidade. Pergunto-lhe, hoje era impossível derrotar esta equipa e pergunto-lhe também, falou com Jorge Jesus, o que é que falaram? Não, ele está na casa dele, quando estou na minha casa, eu vou e recebo o treinador adversário. Ele estava lá na parte dele, vendo sua equipe, não teve tempo de conversar comigo ali, também eu não fui procurá-lo, para evitar que muitas vezes o técnico adversário, e tem muitos técnicos no Brasil, que não gostam de ser cumprimentados antes do jogo. Então, tem técnicos, se tu me quiseres 2, 3 nomes, eu posso te dizer. Então, eu não fui, esperei que houvesse a vinda do Jorge até nosso lado. Mas depois a gente não se encontrou. Normalmente, agora vamos nos encontrar depois do jogo. O Flamengo, sim, o Flamengo teve hoje, além da qualidade do seu treinador, qualidade dos seus jogadores que se impuseram com tranquilidade perante o nosso time. E por isso que fizeram os 3-0, não normalmente, porque nós é que conseguimos dar o primeiro golo a eles, mas fizeram com uma certa tranquilidade. Filipão, você falou sobre a pressão, que pressão é normal, enfim. Falou também do que vocês têm que fazer para conseguir melhorar. Mas em relação aos jogadores, ao psicológico dos jogadores e ao que o Palmeiras vem fazendo, o quanto que você acha que é importante, e vocês vão continuar fazendo, ou vão fazer, a blindagem do grupo nesse momento? Você acha que isso é fundamental por conta da pressão da torcida para proteger os jogadores? E aí você, com toda a sua experiência, o presidente que fala quando chega, enfim, você olha para esse cenário como importante agora blindar os jogadores nesse momento? Bem, eu acho que no meu caso, eu sempre blindei as minhas equipes. E sempre assumo as responsabilidades. Não divido, assumo, e se alguém quer dividir, divide. Mas eu acho que o presidente fez aquilo que é mais correto e tinha que fazer perfeitamente quando se dirigiu a todos vocês falando sobre a situação, principalmente do Alexandre, porque é uma situação totalmente absurda, estranha, e ele fez um pronunciamento muito correto. Agora, quanto ao restante, nós, da parte técnica, temos que fazer o nosso trabalho e fazer com que os jogadores sejam não apenas blindados, entendo que é um momento diferente do Palmeiras e que a gente tem que trabalhar de uma forma muito mais intensa do que a gente está trabalhando, buscar alternativas diferentes para que a gente saia desse lugar em que a gente está.
da coletiva,